Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, hoje quarta-feira, dia 22 de abril, luz e paz sempre, né? Ao seu coração, à sua vida. Me conta uma coisa, você se considera uma pessoa leve ou se considera uma pessoa emocionalmente mais pesada? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos? Acho que esse é um tema tão importante, né, pessoal? Você se considera uma pessoa que sabe diminuir as dificuldades na vida, aprende a trazer leveza para situações pesadas ou não? Você é daquelas pessoas que ainda vive colocando peso em situações leves? Gente, ontem nós tivemos no Evangelho no Lar Online um bate-papo com a Leila Ferreira. Quem participou viu, foi maravilhoso, como aliás todos os entrevistados têm sido, né? Graças a Deus, e a gente falou muito sobre esse assunto. E eu fiquei com ele na cabeça e no coração, claro, né? Porque eu também, assim como você, também procuro, desejo ter uma vida cada vez mais leve. E prestei muita atenção na fala de alguns de vocês. Não dá na hora para eu responder, mas eu leio muitos comentários, né? E eu vejo a dificuldade que alguns de nós têm, literalmente, de acreditar que é possível trazer leveza para a vida. Sabe por quê? Porque a maioria de nós foca nos problemas. Então muitas pessoas falam: como que eu vou ter uma vida leve com tanto problema? Como que eu vou ter uma vida leve com o marido que eu tenho, com a esposa que eu tenho? Parece bem engraçado, mas é verdade, né? Muita gente fala: pô, vida leve? Caramba, eu tô desempregada, né? Vida leve? Como? Eu tô doente. Vida leve? Como, Ricardo? E cada um tem as suas desculpas. A minha questão, gente, que foi um bate-papo legal que a gente teve ontem, que a Leila trouxe, eu também concordo plenamente. Aliás, foi corroborado pela leitura que eu fiz, né, do livro Agenda Cristã de André Luiz, né, uma obra maravilhosa, psicografia de Chico Xavier. A leveza que nós devemos procurar tem que ser uma leveza possível em cada passo dado. Olha, é lógico que o Senhor da vida sabe que nenhum de nós é santo, né? É lógico que Deus, que conhece a sua intimidade, conhece a minha, ele tem consciência que nós não vamos nos libertar de uma hora para outra, né, dos nossos problemas e vamos ter uma visão maravilhosa da vida e tudo vai ficar lindo e bonito. Não, não se trata disso. Mas se trata, gente, da gente também não deixar as coisas tão pesadas, né? Vamos combinar? É sério isso. Tem pessoas, e muitos de nós, e vocês que acompanham a Pílula, eu sei que muitos ainda estão vivendo assim, que fazem questão de complicar coisas que podiam ser mais leves. Você não acha, não? Seja honesto consigo. Muita gente que briga para ter razão quando não precisava ficar brigando, grita, fala alto, não é? Muita gente que adora fofocar, sabe, cria problemas para a sua própria vida que não precisava. Muita gente que faz gastos desnecessários para causar inveja, por causa do ego, porque quer ser melhor do que o vizinho, né, de alguém que está do lado. Muita gente que alimenta inveja do outro e aí finge que o outro que tem defeito, quando na verdade o defeito está em você, na inveja que você está carregando. Vamos lá, hashtag papo reto, né? A gente sabe que isso acontece. Muitos de nós, infelizmente, aumentamos a nossa dor. Por exemplo, você está com um problema de saúde, não é fácil, não. Mas você acha que sendo pessimista, reclamando da tua família, xingando todo mundo, a tua dor vai diminuir? Né? O remédio vai melhorar? Não vai. Então, meus irmãos amados e queridos, é com todo carinho e respeito que a nossa pílula de hoje do nosso amado Evangelho te convida a colocar a mão na consciência e se questionar: eu estou realmente sendo um instrumento para trazer leveza para a minha vida, o meu jeito de viver, de pensar, está prejudicando tudo. Percebe? Isso faz muita diferença. Gente, é tão interessante, né? Eu falo muito de Chico Xavier porque eu tive o privilégio, eu falo presente, né? Privilégio é uma palavra esquisita, mas presente de conhecê-lo, pelo menos nessa existência fisicamente, eu tive essa honra e me marcou muito. Então eu gosto muito das histórias de Chico, mas eu sei que assim como ele, outros grandes missionários espirituais também tinham a mesma postura que ele. Mas é muito comum as histórias de pessoas que chegavam tensas, preocupadas, com problemas enormes, mas assim que se colocavam ao lado de Chico, Chico olhava para essas pessoas com tanta ternura, Chico olhava para essas pessoas com tanto carinho, gente, que elas se acalmavam com seu tom de voz, se acalmavam com o olhar do Chico, se acalmavam com seu abraço. Quer dizer, as pessoas continuavam sendo elas mesmas, né? Os problemas que as incomodavam continuavam lá. Mas a forma como o Chico era um pacificador tranquilizava a alma dessas pessoas e elas se sentiam mais leves. Entende a ideia? Elas se sentiam mais em paz, elas se sentiam mais felizes.
Então é isso que eu quero dizer para você. Jesus, no Sermão da Montanha, falou de bem-aventurados os pacificadores. Porque os pacificadores vão ter o reino dos céus, vão ser felizes, vão ter paz, vão ter tudo. Então calma, seja um pacificador não só de conflitos dos outros, mas dos teus conflitos íntimos. Sabe, procure na meditação, na mente serena, uma forma, uma porta aberta para você entrar lá na sua intimidade, naquele lugarzinho que você ainda não entrou, para descobrir uma paz que você ainda não conhece. Esse é o convite que o Evangelho nos traz para quem tem olhos para ver e, com certeza, ouvidos para ouvir. E aí, o que você quer para a sua vida? É profundo isso, né? Por isso, gente, que nós criamos o nosso Retiro Mundial de Meditação, né, pela Paz Interior. Hoje, com muita honra, muito carinho, eu divulgo a vocês que a gente está abrindo as inscrições do Evangelho no Lar. Não vou divulgar o link aqui hoje na Pílula do Evangelho, porque eu prometi que quem participa do Evangelho no Lar ao vivo de manhã, né, poxa, estão tantos dias com a gente, merece esse presente. Então hoje vai estar lá, a gente vai abrir o espaço para aqueles, né, que tiverem a preferência de se inscrever, porque nós vamos passar um dia todo, dia 2 de maio, sábado que vem, de 9 da manhã até as 6:30 da tarde, o dia todo, aprendendo sobre meditação, aprendendo sobre o despertamento de cada chácara, aprendendo a desbloquear potenciais adormecidos. Eu quero compartilhar com você em todas as partes do mundo, nos mais de 150 países que nos acompanham, técnicas que a gente compartilha no nosso retiro espiritual, feito em tantos países presencialmente. Então vai ser um dia unidos pela paz, em que eu vou estar no nosso estúdio e vocês vão estar em casa, onde quer que estejam, meditando conosco, meditando mesmo, aprendendo muito. Isso vai transformar a sua vida se você levar a sério, eu não tenho dúvida, a sua família, né? Porque a sua família eu espero que esteja junto com você também. Tá bom? Então sintam-se à vontade para participar do Evangelho no Lar, para participar dessa inscrição, para estar com a gente nesse projeto. E você já sabe, eu estou divulgando aqui muitos dias, né? Parte desse benefício todo vai ser voltado para instituições de caridade que estão passando por graves problemas devido ao coronavírus, que precisam do nosso apoio. E a gente vai poder ajudar se ajudando, né? Ao participar desse evento transformador. Então, Dia Mundial, né? Pela Paz Interior, Retiro Espiritual pela Paz Interior, dia 2 de maio, comigo, com a nossa equipe, você é nosso convidado. Afinal, eu sei que não é fácil, né? Encontrar esse cantinho lá dentro do nosso coração. E a meditação, gente, é uma bênção, é um tesouro que com certeza facilita muito essa jornada. E tomara que a gente possa trilhar essa jornada juntos, tá bom? Vou esperar por você. No mais, meu beijo grande, meu obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Que Deus te proteja, abençoe você e sua família sempre. E luz e paz, claro. E você já sabe ou não sabe? Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Mais leveza, hein?